Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu escolhi um vídeo pra trazer aqui pra vocês. E é um vídeo de um caso que ele tá bem famoso, ele repercutiu bastante, principalmente na internet, nos noticiários e no jornal, em vários veículos de informação. E ele é um caso bem recente, inclusive ainda estão ocorrendo as investigações e não tem nenhuma conclusão de nenhum inquérito pra eu trazer aqui pra vocês. Mas se vier a ter, eu posso trazer um vídeo com atualizações sobre, e aí eu atualizo vocês sobre as informações que eu encontrar. E aí vocês vão ficar por dentro de tudo. Eu tentei juntar todas as informações disponíveis na internet, em tudo que eu encontrei de material, pra trazer um vídeo completo aqui pra vocês. Então eu espero que fique claro as informações e que vocês entendam as informações que eu quero repassar pra vocês. E é isso, eu peço que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo do que vocês acharam do vídeo. Se vocês já conheciam a história por trás, né? E se vocês já tinham pesquisado mais sobre também. E ao longo do vídeo vocês vão entender por que ele tá no quadro de caso criminal. E aí vai ficar claro pra vocês por que eu trouxe ele neste quadro. E eu quero que vocês também compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto e se inscrevam no canal. É isso, vamos começar o vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso do submarino Titã, que ele é um caso que tá bem conhecido, bem famoso, da semana passada pra cá, porque foi quando realmente aconteceram os fatos e eu vou explicar pra vocês mais ou menos como tudo se desenrolou, porque eu tentei juntar todas as informações disponíveis pra montar um roteiro bacana pra trazer um vídeo bem completo aqui pra vocês. Se tiver alguma atualização, eu posso estar trazendo algum vídeo mais pra frente pra atualizar vocês e vocês ficarem por dentro de tudo. Mas então, pra gente começar a entender, a gente tem que pegar alguns pontos-chave e desenrolar eles. Os pontos-chave são: a gente pode começar entendendo a tripulação, né, por quem ela era composta, quem que estava tripulando aquele submarino quando tudo aconteceu. A gente pode também estar entendendo qual o objetivo dessa expedição? E basicamente o objetivo deles era visitar os destroços do Titanic. Que pra quem não sabe, eu posso estar trazendo um outro vídeo falando só do Titanic pra vocês, se vocês quiserem. Mas de forma resumida, o Titanic é um navio que ele acabou batendo na ponta de um iceberg. E aí por conta disso ele começou a naufragar. E com esse náufrago muitas vidas foram perdidas, muita gente morreu. Então ele é um caso bem famoso e a maioria das pessoas conhece. E aí eles tinham o objetivo de chegar à profundidade onde está localizado os destroços do Titanic, que seria a 4.000 metros de profundidade ali do oceano. Só que vamos combinar, gente, a gente sabe que isso é muito, muito fundo, é muito lá embaixo. Nunca ninguém chegou a essa profundidade. É muito embaixo. E assim, a gente tem que lembrar que é um oceano, então é muito perigoso. São águas desconhecidas, ninguém nunca navegou por aquela região, você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe o que te espera lá embaixo. Então é muito arriscado, muito perigoso. Todos os tripulantes que estavam na embarcação, eles sabiam dos riscos e dos perigos que eles corriam. Eles estavam totalmente cientes, porque é óbvio o risco. Assim, até pra gente que não entende muito sobre o assunto, sobre a parte de engenharia naval ou sobre marinha, até pra gente que é leigo nesse assunto, a gente já vê os perigos e as consequências que pode ter, né, se acontecer alguma falha em algum equipamento ou algo assim. Então, assim, eles sabiam dos perigos que eles estavam correndo ao entrar e ao participar dessa expedição. Vamos entender, então, o que foi o Titã. O Titã foi um submarino criado pela agência de turismo OceanGate e ele tinha o objetivo de fazer essa expedição ali para o Titanic. E ele foi criado para poder ali partir dia 18 de junho de Newfoundland, que fica lá no Canadá. E o destino final dele era chegar ao destroço ali do Titanic, que fica a 4.000 metros de profundidade. Lembrando que quando aconteceu o acidente ali, a implosão, que a gente vai entender realmente depois, quando as investigações forem mais pra frente, se foi acidente ou não, né? E aí eu vou explicar pra vocês por que talvez não seja considerado acidente. Essa expedição, ela iria durar 2 horas, e o acidente ocorre quando eles estavam cerca de 1h45 debaixo da água, e aí é dito pelo cargueiro canadense Polar Prince que é nesse momento que eles perdem a comunicação com o submarino. A comunicação é cortada e eles não têm mais acesso a eles não conseguem mais entrar em contato. Outro ponto importantíssimo, fundamental, se não é um dos mais importantes, o material escolhido para o casco e para tudo mais, para toda a estrutura do submarino, ele foi escolhido a dedo para poder reduzir custos. Então, assim, não era um material de extrema qualidade como deveria ser, e não era um material adequado e correto para esse tipo de atividade. Era um material mais barato, porque eles tinham o objetivo de reduzir o custo, então eles não estavam preocupados com a qualidade, se ele era bom ou não, se ele suportaria a pressão do mar, se ele suportaria a pressão da água com relação ali ao submarino, às pessoas. Eles não fizeram esses testes de segurança e nada desse tipo. Então é nesse ponto que eu acho que se encaixaria
Se a gente for ver as classificações de crime que a gente tem disponíveis, a gente tem o crime de negligência, que é basicamente a falta de cuidado, o descuido, ou a falta de preparo também. Porque na hora de que eles não têm os testes de segurança correto ali, que eles não fizeram todos os testes necessários para que aquela expedição pudesse ser realizada, a gente tem uma imprudência, a gente tem uma falta de cuidado e automaticamente a gente tem uma negligência, porque eles sabiam dos riscos, eles não estavam preparados o suficiente. O material não era adequado, não era preparado para isso, para suportar altas e grandes pressões. Então, assim, era muito óbvio que eles sendo de baixa qualidade e eles não tendo feito os testes, que daria alguma coisa errado. Porque eles não fizeram tudo da forma correta, de acordo com as normas, com as leis, com as regulamentações. Eles meio que burlaram isso, então eles pularam etapas. E é isso que é o mais perigoso nisso tudo, porque poderia ter sido evitado. Foi um descuido, assim, enorme. Lembrando que essa parte que eu falei ali da parte da negligência, eu concluí isso de acordo com todas as matérias que eu achei, que eles realmente tinham falta de cuidado, né? E em preparação, eles tinham falta de preparo, isso eu realmente achei escrito, então, assim, de acordo com pessoas que são da área mesmo, eles não estavam preparados o suficiente para esse tipo de atividade, então eu me baseei nisso, pra gente poder tentar entender se realmente foi um acidente ou se trata de um crime. Então, é isso que as investigações vão dizer. Então, mais pra frente, talvez a gente tenha uma conclusão, e aí eu trago um outro vídeo com a continuação aqui pra vocês, pra gente entender o que realmente aconteceu. Vamos falar agora sobre a tripulação. Ela era composta por 5 ocupantes. Eram eles Hamish Harding, de 58 anos de idade, que ele era um bilionário britânico. Stockton Rush, que é o CEO da OceanGate. O Paul Henry Nergelet, que é um ex-mergulhador da Marinha Francesa. E a gente vai ter um pai e um filho, que eram o Shahzada Dawood, de 48 anos de idade, e o filho dele, Suleiman Dawood, que ele tinha 19 anos de idade. Inclusive, esse Suleiman, ele levou um cubo mágico porque ele já havia entrado pro Guinness Book, né? Ele tinha se inscrito porque ele conseguiu montar o cubo em 12 segundos. E aí ele queria bater este recorde, porque nunca ninguém havia feito isso no fundo do mar, então ele queria fazer isso dentro do submarino. E o pai dele ia gravar essa ação dele, né? Com uma câmera pra ele entrar no livro dos recordes de novo, né? Então ele tinha 19 anos de idade. E aí ele acaba levando o cubo pra poder fazer a montagem dele a 4.000 metros ali, quando tivesse na profundidade, quase chegando ali no Titanic, né? Essa viagem, essa expedição, ela foi dada de presente, era presente de Dia dos Pais do Suleiman pro pai dele, porque ele era muito apaixonado por história e ele tinha muito interesse na história, principalmente do naufrágio do Titanic, então ele dá de presente pra ele. E aí, nisso, a esposa, que era chamada de Christina Dawood, e a filha, que era Alina, né, a filha caçula, ela tinha 17 anos de idade, a esposa e a filha ficam esperando os dois num navio que tava servindo de apoio ali, um navio de apoio, enquanto o submarino ele vai submergir ali na água, né. E aí, depois elas são surpreendidas com a notícia de que a comunicação havia sido perdida. Dia 22, então, os destroços eles são encontrados e é classificado pela guarda costeira como uma implosão catastrófica. O que realmente aconteceu com o Titã? Ele implodiu. O que é a implosão? A implosão ela é um fenômeno que vai acontecer e é totalmente o oposto do que ocorre com a explosão. A explosão ela é projetada para fora, já na implosão é para dentro. O que aconteceu foi que a pressão do mar ali com relação ao submarino, a pressão que o mar exercia sobre o submarino, era muito maior do que ele era capaz de aguentar e suportar. Então ele não suportou a pressão que o mar fez nele, que o oceano fez, e aí ele acabou implodindo. Então, por isso só restaram destroços, né? Porque ele, tipo, explodiu pra dentro, é como se fosse assim. Dessa forma, ele vai ser tudo pra dentro, ao invés de ser pra fora a projeção, vai ser toda interna. O jornalista David Pogue, da CNN International, disse que ele sabe que não é grande conforto para as famílias e esposas, mas eles morreram instantaneamente, nem sequer perceberam que algo estava errado. Ele quer dizer que eles não sofreram, né? Hugo Martelo Diogo, que é um especialista em assuntos marítimos, ele diz que basicamente não se tinha corpos para resgatar, porque no instante que ele implode, os corpos eles são automaticamente pulverizados, então não se tem corpos. Eles foram consumidos pela vida marinha. Então, principalmente por esse fato, ele considera que foi uma grande despreparação, né, de toda a estrutura, de todas as coisas envolvidas nesse processo ali, de que houve um descuido bem grande nesse aspecto. Por que essa implosão aconteceu? Basicamente é pelo motivo que eu já citei pra vocês. Porque a estrutura dele não era suficiente para suportar uma pressão
a qual ele foi submetido. Ele foi submetido para suportar uma pressão ali quando ele estava submerso, uma pressão que era 400 vezes maior a que ele havia sido projetado para conseguir ser capaz de suportar. Então, assim, era totalmente impossível que ele conseguisse aguentar aquilo. Então, a pressão foi muito, muito forte e foi isso que fez com que ele implodisse. E aí, automaticamente, também é dito que qualquer falha no casco, ou qualquer falha em algum equipamento, em alguma coisa da estrutura dele, com o longo do tempo ali, poderia levar à implosão. Então, qualquer rachadura, qualquer batida, qualquer ruptura que tivesse, poderia levar à implosão e fazer com que acontecesse o que aconteceu. A agência disse que vai conduzir as investigações, embora eles não tenham um protocolo para esse tipo de incidente, então eles não têm muito o que seguir, eles não têm uma regulamentação do que eles devem seguir, qual o passo a passo, porque eles não estão acostumados com esse tipo de acidente, incidente, enfim. Então, segundo o contra-almirante Mauger, é dito que as equipes elas estão lá no local, né? Tem equipe médica, equipe técnica, tudo preparado lá para lidar com a embarcação, com os destroços, enfim. E elas permanecem no local até uma segunda ordem, né? De que parem com as buscas. Alguns veículos que vasculham o fundo do mar ali, que são responsáveis por esse tipo de tarefa, eles permanecem no local também. E é dito pelo contra-almirante Mauger que eles não têm um cronograma de quando eles devem interromper esse tipo de ação, atividade. Enfim, eles não sabem quando eles vão parar com as buscas e quando eles vão parar com toda a atividade que eles estão fazendo naquele local. Por enquanto, eles ainda estavam permanecendo no local, né? Quando foram feitas essas matérias. Sobre os destroços, é dito que eles querem recolher o máximo de destroços possíveis que eles conseguirem, incluindo pedaços de fibra de carbono, que é o material do qual era constituída a embarcação. Paul Henkin, que ele é um especialista em fundo do mar, ele disse que eles encontraram os destroços que confirmaram que era o submarino que eles estavam procurando, né? Que esses destroços, os pedaços incluíam o pedaço da parte traseira, do cone do nariz e da parte dianteira. As investigações vão ocorrer da seguinte forma: os líderes dos países que estão envolvidos nesse caso, eles estão discutindo para ver como eles vão fazer a melhor forma para fazer a investigação. É dito também que os envolvidos em qualquer investigação, eles vão tentar provar se foi realmente a implosão que causou a morte dos tripulantes e se isso for confirmado, por que e como ela ocorreu. Outras fontes de informação sobre o que realmente pode ter acontecido com o Titã foi os hidrofones, que são microfones subaquáticos que são usados para ouvir testes ilícitos de armas nucleares. Segundo um oficial da Marinha, eles podem ter sido os responsáveis por ouvir a última forma de contato ali da tripulação com o navio de apoio e todo o resto ali. Então, eles podem ter sido os responsáveis por detectar os sons da implosão logo após eles perderem o contato com as pessoas do submarino. Apesar da definição do submarino ela se aplicar a embarcações submersíveis, né, que é o que o Titã era, um submersível, tecnicamente, se a gente for falar de um submersível, ele vai se diferenciar de um submarino devido à sua capacidade de se deslocar. Então, segundo a National Oceanic and Atmospheric Administrative, que é do Reino Unido, o submarino ele vai ser uma embarcação com capacidade de navegar no oceano sozinho a partir de um ponto de origem, enquanto o submersível ele possui reservas limitadas de energia, tendo que ser transportado ao local de imersão por um outro veículo que se encarrega do lançamento e resgate dele. Então, gente, eu espero que tenham ficado claras as informações aqui pra vocês. Deixem a opinião de vocês sobre esse caso aqui embaixo. Essas foram as informações que eu encontrei, eu juntei elas pra trazer aqui pra vocês num vídeo completo. E é isso, eu espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau!